Começou no dia 7 e termina neste domingo, amanhã, dia 19 de janeiro, a 11ª edição da Trezena do Padroeiro da cidade, do estado do Rio de Janeiro e da Arquidiocese, que neste ano trouxe como tema São Sebastião Ardoroso Missionário. No programa de hoje você confere todos os preparativos para a grande festa de São Sebastião no dia 20 de janeiro. Eu sou o Rafael Freire e esse é o Igreja em Ação. Catedral FM apresenta Igreja em Ação. A Arquidiocese do Rio de Janeiro vivencia os últimos dias da 11ª edição da Trezena de São Sebastião, que neste ano passou por aproximadamente 100 locais da cidade, entre repartições públicas, hospitais, centros de recuperação, sedes da imprensa, capelas e paróquias, entre tantos outros lugares. Uma grande missão popular que renova não só as esperanças, mas também a fé e que prepara os cariocas para a grande festa de seu padroeiro. Antes de falarmos dos preparativos arquidiocesanos para a próxima segunda-feira, 20 de janeiro, dia em que a cidade para celebrar o Santo Mártir, ardoroso missionário, o coordenador de pastoral da Arquidiocese do Rio, cônego Cláudio dos Santos, faz um balanço da Trezena de São Sebastião. Com certeza, o balanço que podemos fazer nesse ano de 2020 é que foi um sucesso, uma oportunidade, ao findar mais uma Trezena, na visita feita nos diversos locais da nossa Arquidiocese, de promover no coração das pessoas esse desejo, já que estamos num ano missionário, o tema deste ano é Batizados Sempre Missionários, de que com a imagem de São Sebastião e o exemplo dele, de despertar no coração de cada fiel esse desejo ardente da missão. O tema também da Trezena foi São Sebastião, ardoroso missionário. Então nós não podemos deixar de levar e anunciar Jesus Cristo como São Sebastião fez com a sua própria vida, dando esta mesma vida em prol do Evangelho, em prol do anúncio do Reino. Então, nós também, com as dificuldades que enfrentamos nessa obra de evangelização, nós não podemos desistir nem desanimar. E São Sebastião é exemplo para isso. Então, penso que o saldo, o balanço, podemos dizer assim, foi bastante positivo, bastante forte para despertar no coração dos diversos fiéis da Arquidiocese, nos diversos locais onde a imagem conduzida pelo nosso cardeal pôde estar, para que assim a obra de Deus aconteça. E como será que estão os preparativos para a grande festa de São Sebastião na próxima segunda-feira, dia 20? A partir de agora, você fará conosco do Igreja em Ação um itinerário dessa grande celebração, começando pela Corrida de São Sebastião, que será realizada a partir das 7 da manhã no Aterro do Flamengo. A competição contará com a presença do arcebispo cardeal Orani João Tempesta, que na largada da prova dará a bênção aos competidores das elites feminina e masculina e ao público em geral. Seguindo com o dia de comemorações ao padroeiro da Arquidiocese, da cidade e do estado do Rio, Dom Orani João Tempesta presidirá a missa solene às 10 horas da manhã no Santuário Basílica de São Sebastião, na Tijuca. Por lá, os frades capuchinhos preparam uma grande festa com 15 missas durante todo o dia 20, a partir das 5 da manhã, com alvorada e fogos até as 8 da noite. O reitor e pároco do Santuário Basílica, mais conhecido como a Igreja dos Capuchinhos, Frei Jorge Luiz de Oliveira, traz mais informações sobre os preparativos. Dia 20, nós trabalhamos da seguinte forma. Já a partir das 5 horas da manhã, nós celebramos a primeira missa, numa série de 15 que vão durante o dia todo, de hora em hora, com celebrantes que vêm, seja dos freis capuchinhos, seja também dos padres aqui do entorno, ou alguns que virão de fora, também da Bahia, de São Paulo, que estarão aqui conosco celebrando, então, compondo todo esse dia. As missas sempre a partir de 5 horas da manhã, de hora em hora. E também nós atendemos as pessoas com orientações,
com um atendimento personalizado que nos procuram, sobretudo para as confissões. Já atendemos na primeira sexta-feira do ano, mas também nós atendemos nesse dia, no dia 20, no dia de São Sebastião. Todas as pessoas que procuram, que pedem orientações, que pedem direcionamento e precisam conversar com os frades a partir das suas realidades, as pessoas encontram, os freis estaremos sempre aqui à disposição, numa sala própria, para atender a todas as pessoas. E assim nós vamos correndo durante todo o dia. Funcionamento também das barraquinhas que todas as lideranças e as equipes se organizam para o atendimento das pessoas. Barraquinhas típicas, material religioso, também de alimentos típicos, alimentação típica, comidas típicas regionais, para que as pessoas possam também se servir e passar um dia agradável aqui no pátio do Santuário Basílica. Inspirado em São Sebastião, ardoroso missionário, Frei Jorge Luiz também deixou uma mensagem a todos os devotos do Santo Padroeiro, em especial aos cariocas e fluminenses. O tema da trezena deste ano, São Sebastião, ardoroso missionário, nos traz uma dinâmica de uma atualidade profunda, imensa, porque hoje a igreja, ela se propõe uma igreja samaritana, uma igreja acolhedora, uma igreja aberta a acolher as diferenças inerentes à sociedade, uma igreja capaz de compreender, de entender a vida do seu povo, aonde ela está. E é uma igreja também que pretende, busca ser, amadurecer, aprofundar como igreja missionária. Isso parece ser algo tão simples, mas não é, porque a compreensão pré-conciliar era de que missionários eram os padres, os religiosos, as religiosas, o bispo. O fiel leigo, ele não era considerado missionário, apesar de testemunhos maravilhosos que nós temos na história das missões, seja nas Américas ou especificamente no Brasil. Mas, então, a mensagem é de uma profundidade imensa, de uma nobreza, até porque, a partir, então, do Concílio Vaticano para cá, do Vaticano II para cá, missionário é considerado todo aquele que é batizado e batizada. Então, nós, no batismo, recebemos a missão de sermos anunciadores, evangelizadores. E como São Francisco dizia, a palavra só quando for preciso, porque anunciamos pelo testemunho, pela vida, pelo ser cristão de cada uma de nós. E isso permanece em nós hoje de uma forma muito forte. A igreja precisa da ação missionária, do compromisso, do ardor, desse encantamento, dessa paixão de cada filho e filhas da igreja, para que abrace esse projeto, para que se torne pessoas comprometidas, é claro, considerando todas as suas possibilidades e dificuldades, mas que todos seus filhos abracem a missão. Então esta é a mensagem que essa trezena nos traz a partir desse tema. Para o povo de Deus da cidade do Rio de Janeiro, para o povo de Deus de todo o estado, as pessoas que virão aqui, que compõem a nossa arquidiocese do Rio de Janeiro, tudo isso nos deixa esse sentido de pertença e de perseverança na fé, amadurecimento, que momentos como estes trazem para todos nós. Estamos crescendo, amadurecendo, fortalecendo-nos como irmãos, como irmãs, apaixonados por Jesus. No testemunho de São Sebastião, alguém que, como nós, também a partir das suas realidades, foi capaz de se tornar e de abraçar até as últimas consequências o projeto de Deus, de uma vida melhor, de uma sociedade melhor, onde existe respeito uns para com os outros, onde existe aceitação de uns para com os outros a partir das diferenças, onde existe a paz, onde as pessoas possam ser instrumentos e experimentarem na sua família, na sua igreja e na sociedade a paz.
paz e bem. Nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí, porque no próximo bloco a gente traz todos os detalhes do que vai acontecer na tarde do dia 20 de janeiro. Na programação tem Terço da Misericórdia, procissão, missa, profissão de fé e juramento e testemunho de missionários. O Igreja em Ação volta já já. Estamos de volta com o Igreja em Ação e hoje trazendo para você, amigo ouvinte da Rádio Catedral, o itinerário dessa grande celebração programada para a próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, o ardoroso missionário. No bloco anterior você pôde conferir as atividades que serão realizadas pela manhã, mas durante a tarde a festa continua com a concentração de todos os fiéis no Santuário Basílica de São Sebastião, a Igreja dos Capuchinhos na Tijuca. E já se tornou tradição nessa concentração a recitação do Terço da Divina Misericórdia. O arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, conta mais detalhes sobre como surgiu essa ideia e faz um convite todo especial para que você, amigo ouvinte da Rádio Catedral, participe dessa festa da fé, testemunhando a sua missionaridade. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, havia já a tradição da procissão de São Sebastião, que era uma procissão paroquial e que a partir ali da Capela do Divino Espírito Santo começava a parte diocesana, que no passado ia terminar na Praça do Rússio, onde está inclusive o monumento a São Sebastião, e depois mais tarde para a Catedral. Uma das coisas que nós fizemos foi fazer a procissão desde os Capuchinhos até a Catedral, uma procissão arquidiocesana, da Arquidiocese, solene, entre os sinais da antiga catedral, que estão lá nos Capuchinhos, até a nova catedral, em definitiva, que nós temos hoje. Aí havia uma questão de espaço, de tempo e de tradição também, já que a procissão saía assim sem muita preparação anterior. E quando ela passou para sair às 4 horas da tarde, devido à questão do sol, do calor, e achei interessante, já que nós temos sempre uma tradição na Rádio Catedral do Terço da Misericórdia, que antes da procissão nós rezássemos o Terço da Misericórdia, concentrando o povo, ajudando o povo a ficar em clima de oração, para depois sair a procissão ali dos Capuchinhos para a Catedral. Dessa forma, a procissão adquire justamente um ar também de ser sinal da misericórdia, ao mesmo tempo passou a ser uma procissão diocesana, arquidiocesana, ali dos Capuchinhos até a Catedral, e uma oportunidade de ser uma grande manifestação do povo de Deus do Rio de Janeiro, nesse primeiro mês do ano, da fé desse povo. Justamente nós vemos que o primeiro grande acontecimento de janeiro é a trezena e a festa com a procissão de São Sebastião. Dessa forma marcamos o início do ano civil. Então são passos que vão sendo dados e que o Senhor vai nos inspirando e nos mostrando que dessa forma vamos celebrando melhor a nossa vida de fé e a nossa caminhada. Eu convido a todos para que nesse dia 20, a partir das 15 horas, estejamos em frente aos Capuchinhos para a nossa oração no Terço da Misericórdia e logo depois, por volta das 4 da tarde, saímos em procissão para a nossa Catedral Metropolitana, nesse grande momento em que nós somos chamados a viver e a colocar em prática aquilo que queremos ver nessa unidade e, ao mesmo tempo, essa consciência de sermos missionários. E logo após a recitação do Terço da Divina Misericórdia, às 4 da tarde, a tradicional procissão, levando a imagem histórica do Santo Padroeiro, sai do Santuário Basílica de São Sebastião em direção à Catedral Metropolitana no centro do Rio, tendo à frente o arcebispo, cardeal Tempesta. Além do balanço da trezena de São Sebastião, o coordenador de pastoral da Arquidiocese do Rio e pároco da Catedral, cônego Cláudio dos Santos, também ressaltou em entrevista ao Igreja em Ação a programação da próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro. Nós estamos nos preparando, começamos no dia 7, o último, com a trezena de São Sebastião, e no dia 20, propriamente, nós teremos nas 10 horas da manhã a tradicional missa que é feita pelos frades capuchinhos aqui na Tijuca,
né, na Basílica Santuário de São Sebastião, na Rua Doc Lobo 266, e depois às 4 da tarde, saindo também da Igreja dos Capuchinhos, em direção à Catedral, a tradicional procissão de São Sebastião, onde todos são convidados a poder participar. Nessa ocasião, todos os padres, seminaristas, diáconos, povo de Deus, né, nós teremos a animação conduzida pelo padre Tiago Sardinha, né, nesse dia. Então será um momento também de muita manifestação nos sinais da cidade, nos locais da cidade, desse louvor a São Sebastião, né, que é patrono da cidade, que é patrono da nossa arquidiocese. Teremos também, neste ano, com a eleição ao episcopado do Monsenhor Tiago Stanislau, a sua profissão de fé na missa, que será celebrada no final da procissão na nossa catedral. Missa essa presidida pelo nosso cardeal Dom Urani. Nessa ocasião, o Monsenhor Stanislau vai professar a sua fé, fazer o seu juramento de fidelidade, né, de viver realmente como esse sinal da presença de Deus, como bispo eleito para a nossa igreja particular do Rio de Janeiro. E todos os anos a festa de São Sebastião traz como gesto concreto a arrecadação de alimentos para os irmãos mais necessitados em nossa cidade. O objetivo é congregar as forças vivas da igreja nesse trabalho de evangelização, testemunho e unidade. Por isso, para concretizar esse sentimento, os organizadores pedem para que os fiéis levem pelo menos 1 quilo de alimento não perecível que será doado aos irmãos que vivem a triste realidade da fome. Cônego Cláudio dos Santos fala mais sobre a iniciativa. Como fazemos todos os anos, nós também somos todos nós convidados a sermos solidários, né? Então há muitos locais que precisam da nossa ajuda em nossa arquidiocese, né? Há famílias necessitadas de alimentos, estão passando por dificuldades. Então você, irmão, irmã na caminhada, pode na procissão entregar também em nossa catedral 1 quilo de alimento não perecível para serem destinados a comunidades, pessoas da área da saúde, enfim, tantas situações que nós vemos e que podemos atender com generosidade, né? Algumas pessoas também vitimadas pelas chuvas que tivemos aqui em nossa cidade e também fora desta, no estado do Rio de Janeiro. Então nós teremos essas destinações com os alimentos que serão entregues na procissão do dia 20, que sai às 4 da tarde da Igreja dos Capuchinhos, em direção à Catedral de São Sebastião. Na própria porta da Catedral teremos um local lá onde você pode colocar o seu alimento para ser doado. E na tarde em que a Igreja do Rio celebra seu padroeiro, Monsenhor Tiago Stanislau fará o juramento de fidelidade e a profissão de fé na Catedral Metropolitana. Nomeado pelo Papa Francisco como bispo titular de Aulona e auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, Monsenhor Tiago nasceu na Polônia e no ano 2000, como padre missionário, mudou-se para a Arquidiocese do Rio. Trabalhou como vigário na paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, e pároco nas igrejas São Judas Tadeu, em Bangu, e São Pedro do Mar, no Recreio dos Bandeirantes, além de integrar o Conselho dos Presbíteros. Em entrevista ao jornalista Carlos Moioli, do jornal Testemunho de Fé, quando ainda nem havia sido nomeado bispo auxiliar, Monsenhor Tiago Stanislau destacou o verdadeiro sentido do sacerdócio e o ministério da vocação. Ser padre, eu acho que é um modo de existir neste mundo para alguém que tem vocação. Ou seja, não é uma profissão, com toda certeza. Não é uma ocupação da vida apenas. É jeito de existir, de viver, onde o serviço a Deus é a meta de todo esse esforço, claro, servindo a comunidade. Eu penso assim que Deus pensou as coisas desse jeito, que Ele quer a nossa colaboração naquilo que Ele poderia sozinho fazer muito bem, sem problema, mas Ele quer nossa colaboração. Por
Provavelmente todos os motivos que ele tem, que alguns gente desconfia, né? Porque também no final das contas, como a gente poderia dar amor ao outro se Deus fizesse tudo? Então a gente viverá para quê? Então, para que a gente possa ter a oportunidade de dar nosso amor a Ele, também dando nosso amor ao próximo por causa dele, então ele fala, então eu vou dar para você uma oportunidade. Eu penso primeiro, né, me entendendo como instrumento dele, no sentido, eu nunca boto meu eu na frente daquilo que é de Deus. Eu quero que a pessoa possa ser, através de mim, encontrar com Deus. Ou seja, o que eu tenho para dizer, para ensinar aquilo que eu profundamente acredito que exatamente é o que Deus nos ensina, a que nos convida aos mistérios da vida com Ele, ou convivência, comunhão com Ele. E aí eu quero exatamente fazer isso, segue esse elo, esse instrumento. Ele usa. Quer dizer, eu penso assim, de ser padre nesse sentido é como instrumento na mão de Deus, que com este instrumento ele exatamente faça as suas coisas do jeito dele. E aí o objetivo do padre é pensar quanto que eu de fato eu sou bom instrumento na mão dele. E eu apenas foco naquilo que é de Deus, o que é da igreja. E é o que une as pessoas, no final das contas. A comunhão com Deus de pobre e de rico é a mesma. Ou existe ou não existe. Ou a pessoa procura a comunhão independente da situação, ou não procura. Mas a festa de São Sebastião, o ardoroso missionário, também guarda mais momentos especiais, como, por exemplo, o testemunho de 8 seminaristas missionários da Arquidiocese do Rio e da Diocese de Campos, que foram para a nova Diocese de Xingu Altamira, no Pará. Um deles é o jovem Alexandro Martins Valente, do 4º ano de Teologia do Seminário Arquidiocesano de São José, que antecipou ao Igreja em Ação um pouco do testemunho que dará na grande festa de São Sebastião. Diferente de meus irmãos, eu tive a oportunidade de vir mais cedo. Desembarquei na cidade de Altamira no dia 17 de dezembro, então passei a percorrer algumas comunidades da nova Diocese de Xingu Altamira. Pude passar por regiões ribeirinhas em Souzel, Machipanã e Porto de Mós, onde visitei as comunidades de São Raimundo Nonato e São Pedro, onde 7 novos filhos de Deus foram gerados pela água do batismo. Depois segui para Brasil Novo, para o travessão do quilômetro 10, onde passei o Natal visitando as casas e levando a Eucaristia às comunidades de Nossa Senhora dos Milagres e São José. Nesse período também visitei as comunidades de Santa Maria Madalena, São Geraldo e Sagrada Família, onde celebramos a festa do padroeiro e depois participamos de um almoço para toda a comunidade, seguido de uma partida de futebol no campo ao lado. Durante o Natal tive uma experiência bem inusitada. A casa onde fui acolhido, e muito bem, por sinal, pertencia a uma família da comunidade, onde a esposa e a filha do casal frequentavam a igreja luterana. A família acompanhou toda a missão, bem de perto, e auxiliaram até mesmo no canto durante as celebrações. Ao final, pude conhecer a casa do senhor Guilherme, que é luterano de berço. O patriarca da família me ofereceu um jantar. Rezamos juntos e partilhamos a palavra do Evangelho no que possuímos de comum. Ao final da noite, parti da casa e, ao deixá-la, a família agradeceu a visita e deixou aberta a casa para qualquer outro padre ou seminarista que necessitasse, quer para a missão, quer para descansar ou ainda mesmo apenas para visitar a família. No dia seguinte, passei junto do padre Hortêncio, reitor do seminário propedêutico São João Maria Vianney, pelas comunidades que acolheriam a missão realizada pelos meus irmãos. No Dia Mundial da Paz, festas de Santa Maria, Mãe de Deus, eu pude visitar a paróquia Nossa Senhora, Mãe dos Pobres, a igreja matriz de Medicilândia, e participar da Eucaristia celebrada pelo padre Hortêncio. Lá partimos para o Brasil Novo, a fim de preparar a acolhida dos irmãos que chegariam para a missão. No dia 1º, pude me reunir com os demais seminaristas do Rio e de Campos, e tem sido uma experiência única de troca de vivências e de aprendizado também com o povo daqui do Pará. Pudemos visitar mais comunidades ainda da nova diocese,
Passamos pela Capela de São Miguel Arcanjo, Santo Antônio, Comunidade Nossa Senhora das Graças, São Francisco Xavier, São Benedito, Santa Terezinha, Vila Pacal, enfim. Até mesmo conseguimos visitar uma vila indígena e saber um pouco das realidades que vivem os índios nesta região do Pará. Testemunhar esta missão durante a Trezena de São Sebastião, para mim é um momento ímpar e por isso causa de grande alegria. Desejo testemunhar que é necessário conhecer mais da Amazônia, esse rincão da nova evangelização. Muitas comunidades por lá passam até mesmo meses sem a Santa Missa. Os fiéis têm dificuldades para acessar os sacramentos devido às grandes distâncias e ao número reduzido de padres. Por isso creio que podemos e devemos também trazer esta região da nossa América em nossas orações também, pedindo que floresçam santas vocações também por lá. A Amazônia possui um povo sedento de Deus, desejoso de receber os sacramentos e de viver uma vida autenticamente cristã. A Igreja da Amazônia é nossa irmã na fé, que necessita também das nossas orações. Uma igreja cujo coração pulsa para Deus e deseja o Senhor, mesmo em meio às suas dificuldades. Está vendo por que você, sua família, seus amigos, sua comunidade paroquial não podem ficar de fora dessa grande celebração? Recapitulando então para você a programação desse dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, às 7 da manhã, corrida de São Sebastião no Aterro do Flamengo, às 10 da manhã, missa solene no Santuário Basílica de São Sebastião, na Tijuca, às 3 da tarde, concentração com o Terço da Divina Misericórdia, também no Santuário Basílica de São Sebastião, a Igreja dos Capuchinhos, para, em seguida, às 4 da tarde, a procissão pelas ruas da cidade. E às 6 da tarde, missa solene de encerramento da procissão na Catedral Metropolitana de São Sebastião. Mais informações, acesse o nosso site radiocatedral.com.br ou o portal da Arquidiocese, arquirio.org. O Igreja em Ação vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo sábado, a partir das 5 da tarde. Até lá e salve São Sebastião! Catedral FM apresentou Igreja em Ação.